Voltamos a falar da suspensão do embargo de importações de carne de frango do Brasil pela China. Para comentar esta suspensão do embargo, conversamos agora com Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você, Ricardo. Obrigado, Gabriel. Prazer falar com vocês e esclarecer pontos positivos dessa notícia que vem trazer alegria para o setor e para a gente fechar um ano positivamente na avicultura brasileira. Eu já começaria com essa pergunta, bem recebida, essa suspensão dos embargos. Nós tivemos um problema lá no comecinho do ano e a China, que é um dos principais compradores de carne de frango do Brasil, se não o principal em volume, demorou bastante para voltar a aprovar estes embarques. Quase 6 meses, mas é muito bem recebida, Gabriel. Nós vendíamos na China, de janeiro a outubro de 2024, 1,163 bilhão de dólares. Agora, nesse ano, nós acabamos vendendo meio bilhão, 517 milhões de dólares. É um número bastante impactante. Quando a gente olha o setor como um todo, nós estamos de janeiro a outubro só 0,1% menor em volume do que foi no mesmo período do ano passado. E essa retomada da China, a reabertura, assim falando, ela vai trazer rentabilidade para as empresas, porque a gente consegue vender produtos com maior valor do que aquilo que a gente teve que fazer com o redirecionamento após o único caso, um caso único, isolado e já superado, de influenza aviária em aves comerciais. Queria saber justamente sobre os impactos neste ano ainda. Dá para recuperar os volumes embarcados para a China? Como é que é a demanda chinesa em finais de ano? Vocês já estão tirando isso da conta e focando em 2026? Qual que é a expectativa para as vendas de produtos aos chineses? Ele não recupera o volume que foi feito, já que ficou 6 meses, né, sem comprar, Uhum. mas ele vai sim ter uma recuperação de performance. A China hoje é a quinta maior compradora do Brasil, costumava ser a primeira maior importadora de carne do Brasil, porque ficou 6 meses fechada, ela caiu, mas ficou mesmo assim, caiu 55% das suas importações, mas mesmo assim se manteve entre os cinco maiores compradores, com mais de 500 milhões de dólares, mais de 228 mil toneladas importadas nesse período. Agora, em novembro, ainda a partir de hoje, já as empresas começam a produzir. Então, novembro e dezembro ainda a gente vai ter performance para a China, que vai melhorar essa posição. Talvez a China termine o ano aí quarta a maior compradora do Brasil. E em 2026 começa um ano inteiro. Mais importante, como falei, até aqui a gente já recuperou todo o volume. O Brasil já está 0 a 0. 0,1 é o que a gente está menor do que foi no ano passado e a demanda está forte. Esse mês, Gabriel, nós vendemos 501 mil toneladas de carne de frango. A média do ano passado foi na casa de 440, ou seja, nós estamos vendendo mais do que a média exatamente porque o mundo está puxado, ele está precisando de carne. Há o problema da influenza aviária na Europa e nos Estados Unidos. Agora, com a chegada do inverno no hemisfério norte, ele acaba recrudescendo esses episódios lá. E aí o Brasil é chamado, já que os concorrentes diminuem as suas exportações, e o Brasil é chamado a aumentar os nossos volumes de venda nesse último mês aqui do ano. Perfeito. E aí, por exemplo, eu lhe pergunto se os produtores aqui no Brasil estão preparados para atender a mais esta demanda adicional dos chineses. Havia um receio que, por conta das restrições de exportações, os produtores diminuíssem, por exemplo, a produção mesmo nas suas plantas, diminuíssem a compra de matrizes. A gente conseguiu recuperar, como você bem disse, e estabilizar os valores em relação ao ano passado, mas com essa adição de demanda chinesa. Vai ter carne suficiente para vender, preço de mercado? Como é que vocês esperam aí os impactos nos preços, por favor? Vai ter, assim, o impacto no mercado interno é praticamente nulo, Gabriel. Por quê? Porque a China compra, na sua grande maioria, pés e patas de frango. Uhum. Ela também compra o que se chama de middle joint wing, que é o meio da asa, mas isso tem suficiente para vender, e esses produtos haviam sido redirecionados para outros mercados que pagam um pouco menos, mas que agora vão ser redirecionados, vão ser vendidos direto para a China. Mas não há impacto no mercado interno, já que não é um costume do brasileiro consumir esses pés e patas de frango regularmente. Então você não vai ter impacto de falta de produto no Brasil ou diminuição de oferta no Brasil. E sim vai ser uma troca. Eu vou trocar mercados que remuneravam um pouco menos por mercado que remunera melhor, ou então deixar de mandar esse pé e pata de frango que foram encaminhados para fazer farinha para ração animal, ele vai voltar a ser vendido como produto de alto valor agregado para a China. Perfeito. E o que a gente tira de experiência destes 6 meses aí que a gente ficou basicamente embargado com os chineses? Quais lições a gente leva Primeiro desse é a período? Por favor, por favor.
Desculpa te interromper, mas a Não. certeza de que a política feita pelo Brasil funcionou. Com Uhum. o governo brasileiro, o ministro Fávaro, seus secretários, Rua e Goulart, com o Ministério das Relações Exteriores, tendo transparência, mas mais do que tudo se preparando. Nós nos preparamos para essa crise porque os nossos concorrentes, quando tiveram influenza aviária, diminuíram de 20 a 30% a sua exportação. O Brasil vai chegar no final do ano aumentando a sua exportação e aumentando a produção do mercado interno. Nós não precisamos diminuir a produção. Você teve talvez algumas pontualmente lá em junho e julho, algumas empresas diminuíram por suas políticas mesmo locais, mas você, como país, continua crescendo a produção e continua crescendo a exportação. Mas a gente aprende exatamente que funcionou a preparação que foi feita. Quando a gente trocou os certificados sanitários, que é o que habilita você poder exportar, e a gente, de 150 mercados, só tivemos 28 que fecharam, 120 fecharam, parcial ou totalmente. 122 mercados permaneceram abertos, nos possibilitaram que no mês posterior à chegada da influenza no Brasil, nós vendêssemos 360 mil toneladas, depois 390 mil toneladas. E agora já retomando. E mais do que isso, a preparação que a gente aprende com a China e com a Europa é de que a gente tem que trabalhar na regionalização, o que a gente já conseguiu. Se hoje acontecesse um novo caso, o Brasil e as empresas estão melhor preparados, porque vários dos países que fecharam para o país, hoje fecharão somente para o município onde por acaso venha a ter um caso. Espero que não tenhamos mais, mas se tiver, a gente está preparado e já mostrou ao mundo também que não deixou essa doença se espalhar. Esse é o grande ganho desse episódio, Gabriel, porque o mundo enxergou que o Brasil está sendo muito sério, transparente, dedicando esforços para garantir comida na mesa do brasileiro e auxiliar na segurança alimentar global dos outros países. Ah, sai para lá, gripe aviária. Torçamos para que não tenhamos aí novos casos, por favor. Mas, claro, ressaltamos esta rapidez e eficiência do sistema sanitário brasileiro conseguiu conter estes casos. E aí, por exemplo, na tratativa com os países, Ricardo, você acredita que em um eventual novo surto de gripe aviária, e aí a gente torce para que não aconteça, mas caso ele aconteça, o Brasil vai conseguir fazer com que mais países façam apenas o bloqueio regional, como aconteceu com alguns dos nossos principais parceiros, que ou bloquearam só a carne vinda de Montenegro, ou só do Estado. Isso aconteceu com alguns dos principais, por exemplo, eu me lembro bem da Arábia Saudita, que acabou fazendo esse movimento, e de outros mercados também ali, próximos neste Oriente Médio. Você acredita que em um novo episódio a gente consiga convencer mais mercados a tomarem as mesmas decisões? Sem dúvida, já temos vários resultados positivos. A gente fez aquilo que se chamou de roadshow com base e decisões com base em ciência na Organização Mundial de Saúde Animal. Fomos na Filipinas, eles aceitaram a regionalização por município. Também isso foi feito no México, que aceitou a regionalização por estado, está estudando e conversando com o governo para evoluir para por município. Fizemos no Peru. Vamos fazer agora em dezembro lá na África do Sul, ao pedido expresso na Europa e já o aceno do comissário que vai regionalizar por município, o raio de 10 quilômetros, e também estamos fazendo esse pedido na China. Hoje, com certeza, e a gente já tinha lá o Japão, que só fechou por município, era estado quando a gente teve esse caso, e agora evoluiu para município. Nós temos vários países, como Singapura, como o próprio Oriente Médio, que você falou, Emirados Árabes Unidos é só por município. Já estamos melhor preparados do que a gente estava quando aconteceu em maio, e vamos continuar, como vamos fazer agora em dezembro na África do Sul, mais um seminário, e buscando a Europa e Estados Unidos e Canadá também que essa regionalização seja feita. Porque, afinal de contas, o mundo precisa conviver com essa doença que só afeta as aves. Não se transmite para o homem, não faz nada, mas a gente precisa proteger as aves para que a gente possa transformar elas em comida e nutrientes essenciais. Mas hoje a gente tem que conviver. Essa doença está voando nos 5 continentes do mundo. Por isso, a biosseguridade brasileira foi posta à prova e comprovou que está preparada para enfrentar, para reduzir e manter num local somente se isso vier a acontecer de novo. E essa confiança é o que a gente conquistou agora dos países. Repito, se acontecer de novo, nós estamos melhores preparados hoje e vamos enfrentar com menos perdas nesse processo. E aí, por exemplo, há alguma, na percepção de vocês, ainda algum entrave para esta exportação de carne brasileira? Eu queria até um raio-x do que está acontecendo. A China foi o último grande mercado a voltar a comprar do Brasil. Tem algum outro grande mercado que ainda
está duro nessas negociações. Agora já tiramos todas as barreiras à frente, eu queria entender em que pé estamos, por favor, Ricardo. Não, hoje, dos grandes, somente a China é que estava aguardando, e nós temos só mais um mercado, que é o Canadá, que é um mercado que não está entre os top 20 do Brasil, Uhum. mas é um mercado importante, ele compra bastante asa de frango, e ele está fechado, mas já recebeu o questionário respondendo às suas questões, e ele já assinou que vai reabrir para o Brasil também. Então, nós, com isso, vamos encerrar o ano, provavelmente tendo voltado todos os mercados. A gente ainda tem dois mercados que estão fechados, mas que não eram nem abertos antes, que mandaram uma carta dizendo: olha, eu estou fechando o mercado para o Brasil por causa da influenza aviária, mas ele esqueceu que não tinha nem aberto. Então, hoje, o Brasil, com a China, ele fecha esse pacote, ele conclui, a gente volta à normalidade, nós estamos com o mercado interno bastante equilibrado, chegando agora no final do ano, onde tem um aumento de consumo no mercado interno, a gente cresceu a disponibilidade do mercado interno e vai crescer também na casa ainda entre 1% e 2% nas exportações, o que é muito bom, considerando que foi o primeiro episódio na história do Brasil, e a gente então mostrou que estava preparado e que, inclusive, vai estar preparado para eventuais próximos episódios, se eles acontecerem. Esperamos que não aconteça, mas se acontecer, nós estamos aqui para conviver e mostrar ao mundo que a gente tem uma indústria forte, e não é à toa, Gabriel, que nós somos o maior exportador do mundo de carne de frango. Temos 38,6% do market share global. E com isso devemos seguir crescendo, já que os nossos concorrentes principais, Europa e Estados Unidos, que juntos não somam aquilo que a gente exporta, eles estão diminuindo a sua exportação. Estados Unidos cai na sua exportação de aves esse ano e a Europa aumenta muito lateralmente 30 mil toneladas. Então, o Brasil hoje vai ser, continuar tão, não só nesse ano, mas também em 2026 já acena um cenário muito positivo de custos razoáveis e mercados puxados para compra, tanto interno como mercado externo. Perfeito. O excedente é todo nosso aí no mercado internacional. Boa parte vem do Brasil, inclusive alguns mercados sofreram bastante pelo aumento do custo da carne. Bem rapidamente, Ricardo, para a gente encerrar essa conversa, eu queria saber sobre abertura de novos mercados. Foi um exercício importante por conta de tarifaço e por conta dessa gripe aviária, lidar diretamente com esses mercados, apresentar os diferenciais do produto brasileiro e tentar ali encontrar algumas soluções. A partir de agora, qual que é a nova fronteira? O que vocês enxergam talvez como um mercado a ser conquistado pela carne brasileira, que possa estar em tratativas ou mesmo em negociações futuras possa ser conquistado, por favor? Essa é uma política permanente da BPA, determinada pelo nosso conselho, e que tem o respaldo do ministro Fávaro e do MRE. Recentemente, lá na Malásia, com a missão do presidente da República, nós fomos também à Indonésia buscando abrir aquele mercado. Esse é um target. Da mesma forma, a Nigéria, são mercados que têm grande contingente populacional e que ainda estão fechados, como a Indonésia, a Nigéria, o Paquistão, que está aberto sanitariamente, mas não está havendo vendas, a Índia, que está aberta sanitariamente, mas não tem vendas por conta da nossa barreira tarifária, e também Bangladesh, ou seja, ainda há vários mercados que juntos são mais de 2 bilhões de pessoas, ou seja, há um universo e uma previsão de crescimento para bastante tempo e sustentabilidade desse negócio. Nós, como a BPA, vamos continuar a viajar, fazer seminários, fazer com que o governo, junto com o Ministério das Relações Exteriores, lá nas embaixadas e as adjudâncias agrícolas, trabalhem para ganhar esses novos mercados e que a gente possa cada vez mais colaborar com a segurança alimentar global. Muito obrigado, Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Sempre bem-vindo, meu caro. Um ótimo trabalho a vocês e um bom fim de ano a toda a associação. Muito obrigado igualmente, obrigado pela oportunidade, um feliz fim de semana aí, que Deus proteja todas as famílias. Agradecido, até a próxima.